Pode, doutor. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Vamos falar sobre dor crônica, cirurgia, expectativa, família e psicologia. E para isso nós trouxemos o Dr. Vinícius Magro para falar sobre coluna e também sobre psicologia, Dr. Juliano Domingos. Então, sejam bem-vindos. Obrigado, Querido. Obrigado. É um Bom prazer estar com vocês, né, Juliano? Com certeza. Prazer. Hoje o papo vai ser bem bacana. A gente tem muita coisa para tratar aqui e principalmente da questão da dor, né, doutor Vinícius? Sim, sim. É. Hoje um dos principais problemas aí que a gente encontra, né, que é a dor crônica, você bem falou, e acaba que na área da coluna a gente vivencia muito isso, são várias dimensões ali relacionadas, e eu acho que esse bate-papo com o Juliano, que vai trazer essa visão mais psicossomática, vai somar bastante aí para o espectador que está acompanhando a gente aqui no podcast. Doutor Vinícius é de casa, a gente todo mundo já conhece. Doutor Juliano, fala um pouquinho sobre você. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês. A gente trocar um pouquinho, falar um pouquinho e, acima de tudo, poder presentear da nossa maneira as pessoas que vão ter a oportunidade de nos assistir. E falar um pouquinho sobre, como o doutor Vinícius já trouxe aí, fez um link junto com o Rodrigo, falar um pouquinho sobre essa questão, essa correlação da dor crônica com a parte psicológica. Isso é um diferencial para que a gente possa não só compreender a dor em si, mas as consequências quando ela não é compreendida psicologicamente. Então acredito que vai valer muito a pena, vamos aproveitar esse momento. Bacana. Vamos começar, doutor Juliano, assim, da importância, né, da psicologia, né, porque assim, o doutor Vinícius, ele trata ali, claro, das cirurgias, onde o paciente, né, ele vem com uma expectativa, né, e sobre a cura, sobre o tratamento. E eu queria saber de você nessa função, nessa parte, né, na questão da dor crônica, o que muda com relação ao paciente na parte da psicologia, desse acompanhamento do teu trabalho, nessa parte do pré, ali, da dor aguda do paciente a qual ele chega no consultório. Isso é interessante, Rodrigo, que você falou, porque a gente teria que falar sobre um marco temporal na correlação entre psicologia e dor crônica, através de um autor chamado Melzack. Primeiro trabalho sobre o gatilho, tem uns gatilhos interessantes que ele fala sobre isso, e da correlação entre dor física e dor psicológica em 1965. É o primeiro estudo aí com um fundamento realmente científico, com embasamento bem reconhecido no meio nosso médico e psicológico, que ele fala justamente isso. Que a área psicológica se descobriu através desses estudos que a dor não é meramente física. E existe uma correlação muito interessante de potencializador ou amenizador através dos estados psicológicos. Então ele chamou essa teoria do portão, né, aberto, que é muito interessante para a gente entender como, a partir dessa data aí, 65, né, claro que tem estudos anteriores, mas esse estudo é conhecido como marco temporal da correlação entre dor física, né, vamos falar assim, biologicamente falando, e os atenuantes ou então os potencializadores psicológicos. São estudos excepcionais. Eu ia falar justamente sobre isso, mas eu sei que já vi que o papo hoje Eu acho que o Rodrigo trouxe uma questão, Juliano, que ele quando colocou ali, né, a preocupação que a gente viu o paciente ter, né, é porque quando a gente normalmente tem uma dor, aquela dor, ela é aguda, a gente sabe que ela tem um começo, meio e fim. Eu sei que eu vou tomar uma dipirona para uma dor de cabeça e eu vou ter um alívio. Agora, aquele paciente que dorme e acorda com a dor, que tem aquela dor que dura, né, mais de 6 semanas, ou uma dor que ela é reincidente, né, ele fica tendo ciclos de melhora e piora, mas ela sempre fica ali, isso vai de alguma forma moldando, né, essa questão psicossomática dele, como se criasse uma espécie de mancha, né, na parte psíquica, né, e eu acho que é diferente, né, quando a gente vê a dor aguda e a dor crônica, né, essa questão do portão da dor, que se correlaciona com várias esferas ali do nosso cérebro, né, onde a dor é interpretada, ainda é muito discutido, a gente vê muito, mas eu não sei se na tua prática clínica tu vê isso, né? Eu como cirurgião, vejo, entendo a nossa dificuldade em
participar, né, esse detalhamento da psique para o paciente, e vejo também muitos, como professor agora, muitos alunos, muitos residentes com dificuldade de entender isso, de ver a importância disso. Eu queria saber de ti exatamente como é que funciona isso, né? Aquela que é dor aguda e aquela que é dor crônica. Isso é bem interessante porque passa por um critério, você mesmo colocou muito bem, que é dor aguda. A questão biológica e uma interferência médica bem executada, um planejamento clínico e cirúrgico, se for o caso cirúrgico, né? No caso do Dr. Vinícius, trabalha com cirurgia, é resolutivo. Só que quando você entra na dor crônica, a gente tem que lembrar que existe todo um condicionamento da formação da personalidade do paciente que vai influenciar nesse processo. Por exemplo, acredito que você já teve vários casos desses. O paciente chega no consultório, ele já tem medo porque o tio já fez uma cirurgia, que passou com muita dor ou não se recuperou. Então ele já tem condicionamentos. É um princípio do behaviorismo, né, que a gente fala na psicologia, que na verdade, se for passar isso para português, é a questão de comportamento. Comportamento. E no comportamento é como ele formou a personalidade dele para aprender a lidar com a dor. Então, se o pai, se a mãe, se o tio, se a avó ensinou a ele, né, através da teoria também de Bandura, que fala sobre a relação social e que a gente aprende através dos outros, principalmente os nossos próximos, como que seu pai te ensinou a lidar com a dor? Como que você viu seu pai lidar com a dor dele? Isso faz você ter também condicionamentos que você muitas vezes não tem nem consciência, mas que vai influenciar no pós-cirúrgico para transformar isso numa dor crônica, por exemplo. Isso é fantástico. E às vezes, Rodrigo, até o próprio paciente que já marcou uma trajetória espinhosa com outros profissionais, ele, em tratamentos anteriores que foram frustrados, ele já traz essa carga negativa, né? E que se soma, né? Você bem falou ali, né? No que a gente chama de hipervigilância corporal, né? E também culminando, né? Por conta de dificuldade, por falha da comunicação do profissional médico que acompanha esse paciente. Hoje a gente vê o médico, ele atende o paciente de costas, né? Não examina, não conversa. Isso tudo dificulta muito, né? A projeção, né? A administração de expectativa. E aí, isso tudo que a gente falou, vê que são elementos diferentes, né? Hipervigilâncias, experiências frustradas, a falta de uma educação na formação daquele indivíduo no que é lidar com a dor, isso acaba culminando no que nós chamamos e lutamos contra, né, de catastrofização da dor. Sim. Né? Você deve ver isso em diferentes cenários, né, da psicologia, mas quando eu pego um paciente que já catastrofizou aquele cenário, aquela situação, é muito mais difícil desarmar essa bomba. Deixa eu te falar assim, uma experiência minha, tá? Porque eu vivi assim, com o Vinícius em consultórios várias vezes, várias situações. Além de ter sido meu paciente. Além disso, além de ter sido paciente, tá certo. É só isso ter. A gente vê essa honra. Ele tem essa mania de operar os amigos dele. Aí, já dele. Tem pior isso. Já vou te avisar. Você me recorrer, mas espera, não precisa. Não, pô, dá ser mesmo Por um bom tempo. clínico, entendeu? Mas assim, o que eu quero falar, que eu vi, tá, cara? Assim, mas foi várias vezes, não foi uma só, não. E eu queria que ele comentasse também, e você também falasse isso. Porque falta isso, às vezes, no consultório do médico, tá? Primeiro, o medo, ele paralisa. Primeira coisa, medo paralisa. O cara não consegue andar. E aí, se ele não consegue uma conexão com o médico, o médico não consegue realmente ficar ali do lado dele para caminhar, o meu paciente não entender que ele precisa caminhar, que está junto. E aí, o paciente não consegue progredir no tratamento dele. Ele vai o tempo todo, ou ele desiste, né? Ou vai ter uma dificuldade no pós-operatório, alguma coisa, porque ele não... Na verdade, o medo ele vai impedir ele de seguir o tratamento. E por que eu tô falando isso? Muito paciente com medo. E aí, entrava o psicólogo, Dr. Vinícius Maia, onde ele teria que ficar ali, ó, calma, a gente tá junto, e acalmar. E aí, queria que você falasse isso, porque isso é uma coisa que você, né, lógico, né, foi desenvolvendo pela necessidade do paciente. Onde é que pegou isso? Foi na faculdade?
te ensinaram isso? Onde é que você pegou isso? Isso é a tua pergunta, e depois eu queria que o Juliano comentasse essa parte. Entendeu a minha pergunta? Entendi, mas definitivamente não foi na faculdade, né? As grades, eu falo agora como professor de uma universidade federal aqui, aqui do Rio de Janeiro, a gente não tem uma grade curricular preparada para isso. Embora a gente tenha lá, né, disciplinas como a psicologia médica, agora mais recentemente a espiritualidade, né, as disciplinas que tocam mais essa questão metafísica, ou seja, que está fora do corpo físico, né? A gente não tem um campo de treinamento prático para isso. Muitas coisas eu aprendi com o Juliano. Você falou do medo, eu acho que ele vai querer tocar nesse assunto. O medo é uma emoção primária, né? Ele não só paralisa, mas ele induz emoções secundárias resultantes de fuga, de objeção, de mentira, né? Isso tudo vai criando para o paciente um alicerce muito instável. É como se eu tivesse construído uma casa num pântano, né? Para um tratamento que, na maioria das vezes, quando a gente fala em dor crônica, ele é um tratamento de médio a longo prazo, né? Então, quando a gente não começa gerando uma condição para o paciente se sentir confortável e baixar a guarda diante do medo, que é natural, né? Ele não é necessariamente ruim, né, em todos os processos que nós vivemos como seres humanos, mas se eu não tenho um ambiente de segurança onde o médico ele vai acolher o paciente, eu acho que esse foi o primeiro passo para eu começar a desenvolver essa questão que você disse, né? Entra em cena o psicólogo Vinícius Magno. Não é nem isso. Eu também estou em processo de aprendizado, né? Mas quando eu vi que, quando eu acolho, valido, ainda que o paciente não tenha todas as condições para interpretar o que ele está vivendo, eu consigo facilitar, porque ele deixou um pouco o medo de lado, eu consigo favorecer a adesão dele ao tratamento. Então, assim, sem acolhimento, com o medo imperando, né, eu não tenho como gerar uma adesão ao tratamento. Eu não consigo prospectivamente, ou seja, ao longo do tempo, avaliar os testes com os medicamentos, com a fisioterapia. E isso acaba, em última análise, isso é muito importante, pessoal, que fique registrado aí, né? O médico ele acaba tomando uma decisão antecipada, né, que não necessariamente é a melhor, como, por exemplo, a indicação de uma cirurgia que acaba ali malogrando em resultado, porque não era talvez o momento, só que ele, diante desse cenário, ele não conseguiu julgar completamente, né? Eu não sei, Juliano, eu queria que você acrescentasse aí com essa questão do medo. Eu já vi você falando algumas vezes sobre essa emoção primária, né, das 6 que a gente tem, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho isso muito importante. Com certeza a emoção medo, ela tá entre as emoções primárias e ela é considerada evolutiva, porque ela ajudou a espécie a chegarmos onde estamos. Lá na época do homem das cavernas, o medo ajudou a sobreviver, né? Encontrava um mamute na frente, ele sabia que aquilo ali era questão de vida ou morte. E geralmente existem 3 reações básicas, né, para o medo. É o ataque, a defesa, né, o que é o correr também, e o congelamento, né? O processo do freezing também é muito usado em vários modelos de observação. Mas se a gente se eu posso ousar aqui falar em um detalhe que o doutor Vinícius trouxe aqui, que é muito interessante, que o Rodrigo, né, puxou a ideia, que é a correlação do médico e paciente com relação a uma coisa chamada vínculo terapêutico. Isso é uma das coisas mais importantes na avaliação do paciente num pré-cirúrgico. O pré-cirúrgico não deveria ser somente um pré-cirúrgico técnico, biológico. Os valores psicológicos também deveriam entrar na avaliação de como está o seu paciente. Porque se um paciente ele consegue vincular com o médico, se eu puder dar essa dica aí para os nossos amigos, médicos e médicas aí que vão ter a oportunidade de poder estar com a gente aqui, observe essa questão. Lembra que a gente estava falando sobre Bandura? Olha que interessante, o modelo dele é social, né? E de modelagem. Geralmente as pessoas têm perfis de conexão, ou de respeito, ou principalmente de segurança em alguns perfis, em alguns objetos geracionais. Por exemplo, o pai, uma mãe, um tio. Vai ter alguém no seio familiar onde você depositou, nutriu respeito, segurança, confiança.
Quando um médico bem treinado, buscando o melhor para o seu paciente, uma médica, ela consegue também, mesmo que ali temporariamente, fazer um vínculo terapêutico com o paciente, ele consegue fazer uma coisa na psicologia chamada pareamento. Então, o seu médico, ele passa a nutrir confiança no mesmo nível igual que você tinha com seu pai, com a sua mãe, com seu tio. E aquilo vai gerar, como ele falou, uma sensação que Bandura chama de autoeficácia. O que é autoeficácia? Tem estudos deles provando isso, que quando o paciente se transforma autoeficaz por estar seguro que quem está lidando com ele é uma pessoa capacitada, não só biologicamente, mas também entende ele como ser humano, a chance dele ter melhora no quadro clínico e não cronificação de doenças aumenta muito. Então, assim, não é uma questão de ser bonzinho com seu paciente. Estou falando aqui de evidência científica do quanto o vínculo terapêutico é importante para o tratamento. É engraçado a gente tá ouvindo o Juliano falar isso, e é poético, né? Só que a coisa tá tão às avessas no mundo de hoje, tá? Que isso que deveria ser o básico virou requinte. Exato. Olha que curvo que a gente tá vendo. Toda a relação médico-paciente, isso deveria ser inegociável. E a gente não vê isso acontecer. Na verdade, começou assim, né? Pois é. O clínico generalista, o antigo, que é na casa do paciente, ele tem uma relação. Quem é assim, eu falo isso. Virou diferencial. Rodrigo, pô, você é muito bom, Vinícius, você tem um mega apelo com seus pacientes, você tem uma clínica lotada, 3 meses de espera para uma consulta com você. Pô, você é muito bom. Eu falei, não sou bom não, cara, os outros que são ruins. Eu tô fazendo o básico. É o básico. Eu vou até entrar e te fazer uma pergunta, né? Assim, eu te falei do consultório ali com o paciente. Eu já sei a resposta, mas eu preciso te perguntar. Não começa ali. E aí eu acho que o medo você consegue, né? E que você falasse. Começa no time, desde a da recepção, você que tem um instituto, e queria que você falasse sobre isso. Essa importância do time de entender, passar essa cultura, que não é só o médico, tem que ser dentro da recepção. Definitivamente. Primeiro que o paciente, ele não consegue distinguir, né, a recepção do agendamento, da enfermeira que vai fazer o curativo. Tudo isso é uma entrega só, né? Então, eu digo isso porque eu vou fazer um raciocínio reducionista para um colega médico ali atendendo no seu consultório. Se a secretária do consultório não tem a mesma cultura de entrega, essa que a gente está falando aqui em parte, né, a coisa já começa mal, né? Por que isso? Tá? Por que isso? Porque aquele que nos procura, ele está em um momento de fragilidade. É difícil para essa pessoa que está em sofrimento, ela separar, né, essas experiências. Para ele é tudo uma experiência só. Então, desde a ligação para o agendamento, né, ao treinamento da recepção, passando pela equipe da Copa, da faxina, todos os profissionais, O ecossistema ali. todo aquele ecossistema perfeito, eles têm que ter a mesma cultura. E, gente, não é fácil treinar esse grupo. Não é fácil porque são seres humanos. Eles também têm família, eles também têm dias ruins, eles têm problemas. E a pessoa entrar nessa esfera, né, de análise de si, né, que entendendo que ela também tem as suas limitações e fazendo essa análise, esse diagnóstico de si para saber se está pronto ou não para participar de um ecossistema de entrega para outro, não é simples, tá? Então, assim, você está indo um pouco mais a fundo, né, em um tema que eu e o Juliano a gente tem estudado muito, né, que esse tem sido objeto de estudo nosso, porque a gente tem visto isso acontecer. A gente vê aí vários desses empreendedores do marketing digital, empreendedores, né, até do mercado financeiro, que estão entrando em outras áreas com a geração de cursos e produtos digitais, eles falarem sobre áreas que é difícil falar sem ser um profissional da área da saúde que vivenciou aquilo ali.
Então a coisa acaba sendo matematizada num plano cartesiano, né? De maneira tal que aquele objeto que é o ser humano jamais poderia ser colocado dessa forma ali, né? Então, assim, a minha proximidade com o Juliano, por exemplo, ela ficou mais estreita quando a gente começou a se interessar por esse tema, Sim. né? De treinar outros profissionais para entregar isso que a gente está falando aqui. Você imagina, a pessoa que está em sofrimento, ela não consegue. Ela faz o que o médico quiser. Se encontra um médico charlatão que indica um tratamento sem indicação, né? Ou que não cumpriu todas essas etapas do acolhimento, da validação, né? Do tratamento do medo, do tratamento da psique do indivíduo, o resultado não pode ser bom. E aí, Juliano, eu não sei se eu te respondi plenamente. Não, sim, eu acho que o time faz parte, porque senão, primeiro que se a recepção não começou ali, não teve um acolhimento, nada, vai bater lá no médico, o paciente tá com medo, tá... Vai. E tá tudo isso, inocente. você sabe do que entrega? Porque como é que eu consigo medir isso? É até uma coisa para você analisar ali nessa tua perspectiva, né? Eu começo a ter que gerar indicadores de performance, KPIs para o meu time, né? E aí a gente tem trabalhado mais recentemente com um indicador que é o quê? Muitas das vezes o sucesso técnico ele não guarda uma razão de verossimilhança próxima do sucesso percebido. Uhum. Ou seja, a percepção de sucesso do paciente não é um raio-x bacana. Exato. A percepção de sucesso começa na recepção, continua na cirurgia, no pós-operatório. Eu não aprendi isso da noite para o time. Tive minhas quedas, as minhas dificuldades. São anos, né? Sim. Fazendo isso, né? Pelo menos 2 décadas. E com erros e acertos. Hoje o que a gente está fazendo é um aprofundamento acadêmico dessa ciência, unindo esferas de uma ciência que já deveria ter nascido e crescido, evoluído, amadurecido, multiprofissional. E o multiprofissional não tem tanto tempo assim na medicina. Não. É interessante que a construção do vínculo terapêutico pode ser para um caso que vai virar dor crônica, dor psíquica, extenuante, que realmente gera um desgaste para o médico, para a família do paciente, para o próprio paciente em especial, do que? De um vínculo terapêutico bem feito, que vai ter uma resolutibilidade muito mais excelente no curto prazo. Então, como o Dr. Vinícius falou muito aqui agora, se a gente puder pensar além da questão só biológica, a gente também vai ter sucesso profissional, falando da área da medicina. Porque o que eu mais vejo lá, por exemplo, no meu consultório, muitas vezes os pacientes reclamando. Ou fui lá no médico, fiz uma consulta e o cara mal me olhou. Exato. Mas eu vem cá, ele seguiu todo o protocolo anamnese, tudo? Não, tudo, João, fez tudo. Mas não sei, Faltou algo. faltou alguma coisa. Falei, então, vai operar com ele? Não gerou, Cara, o currículo dele é fantástico, mas, cara, não gerou. Teve aquele borogodó. Não fez o pareamento da questão da confiança que ele tem com os pares que ele, quando ele formou a personalidade, da confiança que ele teria que ter com esse médico para fazer com que é o mais importante da vida. O que é o mais importante da vida? Se não a própria vida, a saúde. Velho, eu consigo ensinar o médico a fazer isso? Essa pergunta vale ouro. Segue, porque isso é aprendido, né? Se eu aprendi, todos podem aprender, mas tem que passar por É fácil. treinamento. Não é fácil. Porque existe um padrão. É fácil. Existe um padrão na formação da personalidade, inclusive o médico ele também forma a personalidade dele no curso. Claro. Infelizmente a gente tem que falar, atribuído de valores distorcidos sociais de que alguns médicos, infelizmente, dotados de arrogância, acham que são mais importantes que outras classes, outras pessoas. Você fala que isso aí né? Alguns não, eu diria a maioria. E isso está fazendo esse médico ter essa distorção perceptiva que muitas vezes não é culpa dele. A sociedade alimentou ele com essa distorção. E a expectativa de ganhos rasos, curtos, Curtos. entendeu? E curto prazo. Vou Curto ficar prazo. E sabe qual é a melhor propaganda até hoje? Com todo o sistema de IA, de computação quântica, de marketing digital. Outro médico. Ainda é o boca a boca. Boca a boca, não tem como. Não tem como. Cara, eu fui lá, fiz, o médico
Valeu. 90% dos meus pacientes são. Vai nele porque ele não só me atendeu, ele me acolheu. Será que a gente consegue resgatar aquele, pô, ele é o médico da família? Porque isso é muito forte, né? Vai ser muito. Hoje é difícil, Rodrigo. O aprofundamento nas ultra especialidades, mega especialidades, eu acho que é um grande freio para esse. São poucos, né? Que chega e fala assim, não, eu vou lá no médico da família, mas ele que vai indicar. Tô falando assim, né? Lógico, né? Em quem eu vou. Quem eu vou. Porque eu vou ouvir a opinião de quem eu confio. Exato. E aí é onde tá, né? A confiança. A confiança. E é bom esclarecer que isso aqui não é... O doutor Vinícius já me conhece bem, eu sou chato com isso. Isso não é sistema de treinamento para você manejar as pessoas. Isso só acontece... Não é neurolinguística. Isso só acontece quando tem um fenômeno chamado autenticidade. Não é você vender um produto de acolhimento e vínculo. Sim. Não é isso. É você realmente vincular com o teu paciente. Só que a parte mercadológica hoje, não só da área da saúde, de qualquer área aí, faz que você vire quase uma expressão de trabalhar com produtividade em escala. E qual o problema da escala? A escala, ela não humaniza. Cara, não humaniza, Ela não personaliza. ela perde, né? A essência. O paciente se sente mais um a passar ali por um protocolo de uma esteira. Cara, eu vou te dar um exemplo agora. Vi essa semana com a minha equipe. Vocês acreditam que eu tô há 6 semanas testando centrais de WhatsApp com a minha equipe? Porque eu não quero uma central onde o robô atenda o paciente. Se alguém se liga pra falar, eu vejo que é um robô, Eu diria não. desligo. Eu não tô... Compartilha comigo. Que o sistema quer entregar isso. Não é facilidade. É a facilidade. Vamos diminuir. Isso é importante. Mas a facilidade não gera profundidade. A tua profundidade gera excelência. Se não gera conexão legítima. Não gera conexão com Gera autenticidade. Então, também a gente tem debate sobre isso, aí a gente conversa muito. O Vinícius é um entusiasta da área psicológica ligada à medicina. E eu falo muito com ele. Vinícius, o fenômeno da autenticidade é um diferencial na área de saúde. É inegociável. E é inegociável porque o paciente, ele não tem capacidade de perceber cognitivamente, mas ele sente se você está ali entregue ou não ao que você está propondo a ele fazer. Isso é um fenômeno de natureza perceptiva, psicológica e emocional. Bom, sabe aquela sensação, Rodrigo? Saí daqui do quarto, não sei porquê. Esse médico falou tudo que os outros falaram. Mas eu gostei dele. É o encantamento, né? Eu gostei dele, ele me passou confiança. Isso é um fenômeno de psicologia profunda, ligado à parte emocional e tem relação com a formação da personalidade. Doutor Juliano, o que acontece quando psicologicamente o paciente acha que a cirurgia é a salvação? isso acontece muito, né? Esse é o desafio pesado, que eu completado. Porque isso gera um modelo que geralmente vai proporcionar frustração. E quando a gente tem uma questão de frustração, como é que a gente lida com frustração? Vamos ter que personalizar. Como cada ser humano lida com a frustração? Porque o padrão de frustração tem relação direta com a questão de como que eu vou lidar com as minhas relações minhas com o próprio médico, com a própria médica. Sim. E aonde eu vou colocar a minha expectativa após isso em resolver. Porque o problema é que isso pode gerar um modelo de humor deprimido. Exatamente. O paciente... Eu tenho certeza, eu vou sair daqui, e daqui a um mês eu tô fazendo tudo que eu puder. E aí de uma venda, infelizmente, por motivos meramente mercadológicos, onde muitas vezes o médico pressionado, a médica pressionada por questões financeiras pessoais, a vender uma coisa que não existe. Então ele está gerando um gatilho futuro de frustração que depois o próprio médico vai ter que Tem a lidar. pressão do paciente, porque às vezes o paciente ele quer determinar o tempo. Por exemplo, quantas vezes já aconteceu? Tem duas coisas. Eu acho que isso que o Juliano falou, a pressão mercadológica, né? O médico com a faculdade que fez, financiada no FIES, ele e tá preocupado, e aí isso acontece. Virou médico que biologicamente não é viável. Sim. E aí também existe a questão, a psicologia médica explica isso, do médico não saber lidar com a sua fragilidade e a fragilidade da sua profissão, entendendo que ele também não vai salvar tudo. Tem muito médico que é o médico, o arquétipo Deus, o arquétipo medalhão, eles têm uma percepção de que não, eu tenho aqui a obrigação de resolver tudo porque eu sou o médico, né? Só que o organismo humano, o sistema biológico, ele não funciona assim, né? Não é uma calculadora
e a gente não vai ter sempre aquela resposta parametrizada, matematizada, exatamente. E aí, quando o paciente, ele nota que o paciente está idealizando o pós-operatório, tipo assim, vai ser perfeito, vou voltar a jogar bola, ele tem a oportunidade de interferir nessa geração de expectativa, mas ele não o faz porque ele não vai que dá tudo certo, né? É muito difícil, porque ele não está preparado, ele não tem uma equipe multidisciplinar acolhendo o paciente junto com ele, para ele falar, olha, não é assim, e o paciente ainda assim escolher continuar com ele. Ele tem medo de perder o paciente nesse embolo que é a preparação, a análise, né, a lida com todas essas variáveis técnicas, variáveis psicossomáticas, enfim, é complicado. E o time tem que estar falando a mesma língua, né? Você tem que entender aqui, né? Exato. E aí o paciente, quando ele encontra essa relação patológica, porque é uma relação patológica, ele, porque está em sofrimento, transfere integralmente a responsabilidade do processo para o médico. Qual é a colheita que se espera numa relação assim? O paciente, alta expectativa, risco alto de frustração. Frustrou, raiva, negação, percepção de desamparo, depressão. Isso. Faltou alguma coisa nessa escala? Catastrófico. É catastrófico porque a intolerância à frustração, infelizmente, hoje é uma das maiores causas para casos infelizes de suicídio, principalmente entre adolescentes, adultos jovens, por um modelo social onde as pessoas, por proteção, né, familiar, muitas vezes a família não faz por quê? Juliana, criança na escola. Criança na O meu escola. filho não pode. Mutilação, suicídio, porque infelizmente os pais muitas vezes protegem os filhos demais e não ensinam aos filhos a se frustrar e continuar. E aí a gente tem que falar do modelo biopsicossocial, né? Foi preconizado por Angel, que fala justamente sobre isso que o Dr. Vinícius falou. Se você não dá uma perspectiva mais próxima da realidade do que vai ser o pós-operatório para o paciente, ele confiando em você, o primeiro ponto negativo do pós-cirúrgico é quebra de confiança médico-profissional. Desculpa, paciente-médico. Isso já é um problema grave, tá? Do ponto de vista psicológico, estou falando da minha área. Sim. Depois, se esse paciente já tem um perfil de baixa tolerância à frustração, então ele vai desenvolver um processo provável de depressão. O que Aaron Beck fala sobre isso? A depressão faz você não só ter dor biológica mantida, que é a dor crônica, mas como leva a ter uma dor psíquica e que vai gerar um isolamento social. Isso tudo poderia ter sido minimizado por uma perspectiva ali no pré-cirúrgico, na consulta, do que realmente iria acontecer e da corresponsabilização médico-paciente. Porque o paciente também tem que fazer a parte dele. O nome disso é alinhamento terapêutico. Bom. A coisa é muito maior, né? Interessante. Porque assim, não é só operar. Não é só pegar. Mas tem dor residente, depois de 2 anos ele tá... Eu tenho aí vários alunos que vêm fazer a pós-graduação comigo em coluna. Em 2 anos o cara tá fazendo tudo. Mas a mágica não tá aí. A mágica não tá aí. Tem alguns que você fala, ó, esse cara tem DNA pra explodir como profissional. Que ele entendeu a regra do jogo. Mas a sua percepção, doutor, não é só a questão do que ele opera bem, não é isso? Você não está olhando para isso. 10%. 10%? Esse hard skill, perto de tantas outras habilidades que ele tem que desenvolver, né? E que eles não têm nem preparo para entender a importância dessas habilidades no resultado final, na sua carreira. Então poderia dizer que saber operar é o básico? É o básico e, ao menos, é um preditor importante, porque eu acho que se não consegue entregar um resultado técnico, né, a gente tira totalmente digamos, se isso fosse uma competição, né, de sucesso profissional. Agora, quem tem esses soft skills que a gente está falando aqui, soft skill, gente, é o que a faculdade não ensina, não é um aprendizado ali meramente técnico, né, que depende da vivência, do dia a dia, né, depende da experimentação entre humanos, né. Quem não detém isso, dificilmente vai alçar grandes voos dentro da especialidade. Me corrija se eu estiver errado. Não quis
falar que, não, a psicologia não tem hard skills, não é nada disso, né? Você já citou vários pensadores, vários filósofos, vários terapeutas, neurocientistas aqui, né? Mas eu tô tentando tornar para as pessoas que estão nos assistindo isso mais palpável. prático. Eu ia instigar você mais, porque assim, a gente tá falando de alguém que se formou, que já tem 20 anos de estrada e que já passou por muita coisa, né? Muito buraco. Muito quebra-mola. E aí, eu queria que você falasse, assim, hoje, agora para os médicos, para aqueles colegas que se formaram, que estão começando, e aí são muitos. Hoje no Brasil, se forma uma média de 44 mil médicos. Então, pô, é um número considerável. Rodrigo, a gente pode entender então que a medicina está passando por uma transformação? Constantemente, né? Na minha opinião, É, oferta, demanda, qualificação profissional, como é que tá? constantemente, ele precisa se atualizar. Ele se forma hoje, na minha opinião, o médico ele se forma, mas ele não está preparado Em nada. em nada. Não tecnicamente. Não tecnicamente, ele estudou. Acho que a gente tá falando aqui. Ele chegou agora e falou assim, e agora? Ele tá no momento que ele se forma e tá assim, e agora? Então eu posso entender que aquele modelo, o paciente que vem a mim está acabando, Acabou. e eu fico no meu consultório, eu sei que vai chegar aqui. Não, Porque eu sou um médico, eu sou a médica, então vamos me procurar. Não, Isso tá acabando. acabou. Foi o melhor da minha turma. Esquece. E qual é a armadilha nisso? Muita gente tá alicerçando as suas expectativas profissionais, muitos médicos, né, nas mídias sociais. É isso que eu ia falar. Eu já não sabia. Vejo isso, eu já tive residente me falando, para que eu vou fazer uma especialização tão complexa como coluna, se eu me garanto no Instagram? Isso é um absurdo. Entendeu? Que o paciente hoje, ele tá indo buscar ali, né, no Instagram, porque tá vendo uma boa oratória, uma boa apresentação, só que tem a questão técnica. É, o Instagram não entrega, né? O paciente que não é isso. São duas coisas que ele falou, assim, ó, a questão técnica, ela é básica e essencial. Seria não. Sim. Tem como. Isso aí, entendeu? Isso aí como funciona. Não é um ótimo veículo de comunicação, mas ele não faz o que tem que ser feito pelo médico com o paciente. Eu costumo brincar, convido até todos, assim, sem apologia a qualquer autor ou qualquer livro aqui, mas eu acho que vale muito a pena. Você falou inicialmente no nosso bate-papo de hoje sobre oratória. A técnica de oratória é ótima da mídia social ali para esses que explodem, né? E a escutatória? E aí não tem Como é que tá a escutatória dessa galera? boa. Porque tem um livro chamado Escutatória. Leia. Essa já tá gravada aí que eu vou, isso aí eu... Como é que é a escutatória, amigão? Senta ali, atende o paciente que eu quero ver como é que você é. Você vai interromper ele quantas vezes enquanto ele estiver falando? Você vai olhar no olho? Você vai tocar? Ele vai ser tocado não só fisicamente, mas pela sua escuta ativa. Você sabe ter empatia? Você sabe limitar a empatia para não se tornar tóxica e prejudicar seu julgamento? Aonde o médico aprende isso? Se não com um profissional como o Juliano, por exemplo, que é um estudioso da área, que trabalha com um grupo que só vê isso de outros médicos que estão preocupados em entregar o meio. Porque, gente, a medicina não é uma atividade de fim. Ela é uma atividade de meios. Eu não consigo garantir o fim, mas quando o meio é bem feito, eu ganhei o jogo. Vocês têm dúvida disso? Eu queria saber do Rodrigo, né? Aproveitando aqui, Juliano, que tu já provocou ele, eu vou também, ele só tá provocando a gente. Ele recebe vários médicos aqui no Pós-Doutor, né? Eu queria saber qual é a tua leitura. Os médicos têm desenvolvido isso? Não quero te comprometer, tá? Não, eu vejo hoje, tenho conversado com vários médicos aí e sempre, né, talvez buscando médicos que são referências até para estar aqui sentado para conversar, porque assim, é uma responsabilidade muito grande do que a gente vai entregar para aquele que vai assistir, né? Claro. E isso tem essa preocupação. E aí você vê que sempre tem aquela parte que o médico sempre fala da parte humana, do humanizado. E aí eu percebo, pelo menos nas conversas, que, né, pelo menos todos eles que eu tenho conversado, sempre esse lado. E isso para mim é perceptível. Então, quando acaba a entrevista, assim, cara, o cara tem uma preocupação com o paciente. Mas quando essa preocupação se traduz em entrega? Eu vejo muitos colegas que têm essa preocupação, mas não entendem que a secretária dele é importante. Aí tem que valorizar a secretária, a enfermeira que trabalha com ele, Sim. a equipe de agendamento. Preparação da Ele tem equipe, que ter um psicólogo junto.
Porque o médico, ainda que ele tenha entendido essa questão humana, o elemento humano do processo, eu continuo falando o que eu falei lá no início, tá, senhores? Isso não é nada, nenhum requinte. Isso é o básico. Yeah. Eu quero saber se ele está preparado para entender o que é de fato a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade. Ele está valorizando o resto da equipe dele? Que é o que ele fala assim, isso aí é enfermeira, isso aí é... Tá. Esse é um Pergunta que- papo, é uma outra aula, porque assim, no dia a dia, e aí há falhas. Sim. Se você olhar, se eu chegar e fazer, eu consigo rodar um diagnóstico numa clínica. Tá, eu sei, trabalhei, vivi e trabalhei com alta performance, então eu sei muito bem a parte e as deficiências de cada. E aí entender essa e ter essa comunicação do médico e com a equipe, ela é fundamental. E conseguir, primeiro a equipe entender a cultura, né? A cultura, a missão e o valor da clínica. Isso aí, mas quem é que passa isso? Então, eu acredito que da recepção, por isso que a gente tá falando aqui. Tem que estar no DNA dos Pô, tem que colaboradores. estar, cara, tem que estar respirando, tem que entender a importância da empatia, da colocação, porque assim, atender o telefone, responder o WhatsApp, tudo isso faz parte. Todo mundo faz, isso é legal. Mas e o encantamento? E como você faz esse acolhimento? Como é que você traz? Como é que você gera esse valor todo que tem a entrega, né? Antes de chegar pro médico. Rodrigo, você não quis se comprometer, mas eu vou dizer. Os médicos não têm nenhuma formação. Ah, não. Tem expertise. Não fez nenhuma. Aí eu vejo falarem, como é que o Vinícius consegue isso? Como é que tem esse volume? Como é que... Eles não têm ideia do que tem atrás do bastidor. E mesmo que tentem copiar, não conseguem. Porque não entenderam que isso é cultural. Que isso tem que estar no DNA do colaborador. Né? O próprio colaborador, para ele se arvorar numa equipe dessa, ele tem que ter uma aptidão, né, Pretérita. pretérita. E aí, Pois é, essa escolha é difícil. O médico está preparado para ter esse recurso humano e julgar quem tem e quem não tem? Esse filtro, né, de seleção. Agora eu vou te provocar. O médico, ele precisa de um psicólogo para ajudar nessa contratação desses... Ele precisa de um psicólogo para tratar dele, para tratar da equipe dele, para participar da contratação, para alinhar a expectativa e para acompanhar o paciente dele. Porque eu te perguntei porque assim, é fundamental. Hoje eu vejo que é fundamental, porque é perfil Exato. Exato. para cada Gente, na assistência. olha só, não estou puxando o saco do Juliano, não. Terapia é vida. E muita gente erra em não entender que o terapeuta, o psicoterapeuta, ele não atua só em terapia. Esses diagnósticos que a gente está dando aqui precisam dessa leitura. Que o cara vai falar assim, pô, ele está sendo influenciado por uma emoção primária. E o problema, gente, novamente não estou puxando a sardinha pro Juliano, não. Enquanto um cara com bom caráter, que não está só preocupado com interesses mercadológicos e que quer uma entrega legítima para o paciente. O paciente meu chegou no consultório com uma questão difícil, uma dor, né, psicológica, um quadro de ansiedade crônica, dono de 2 clínicas no Rio de Janeiro, muito bem conceituado. E a gente foi fazendo um levantamento, tudo, né, do histórico dele, estrutura psicológica, parte psicológico. E aí ele falou um pouquinho sobre a profissão. Me lembrei porque vocês estão tocando no assunto aí da questão mercadológica. E, pasme, uma das coisas que mais impactava ele era a venda do produto. Ele era o vendedor também, junto com o paciente, só que ele tinha uma tendência, por questões mercadológicas, por pressões financeiras, de prometer coisas que ele sabia que a chance de ser entregue como ele prometeu eram mínimas. Aquilo gerava nele um processo de ansiedade aguda, que ele não estava mais conseguindo lidar. A gente teve que reestruturar, como o Dr. Vinícius falou, toda uma percepção dele não de profissional, de vida, de valor, de medo. Ele tinha medo de não prometer aquilo e perder, e ele quebrar, e a família dele se preocupar, e ele... Só que aquilo, na verdade, gerou um círculo distorcido, vicioso. Quanto mais ele tentava prometer
que entregaria algo mais fantástico, mais ele se enrolava. Caramba. Mas interessante, ele só tem salvação. Claro. O problema é o que faz isso, né? Que usa desse ardil Intencional. e não tá nem aí. Que vem uma coisa legal? Tudo outro, cara. Que vem uma questão legal que a gente vê muito na área de saúde, não só na medicina, na odontologia, quase todas as áreas de saúde, fisioterapia, a área de enfermagem, toda essa área bonita que nós temos que nos proporcionam a saúde integral. Procura saber quanto desses profissionais eles têm algum tipo de inteligência financeira para administrar a sua vida. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Aí você, Juliano, você veio falar aqui de finança, você não é psicólogo? Porque Mas é uma consequência. Exato, porque Tem. a pressão financeira faz ele errar no atendimento. Tu imagina se eu ensino esse profissional isso. Isso. Se eu tenho uma estrutura que eu ensino esse cara a como fazer uma leitura de si, rodar um diagnóstico dos problemas que ele está tendo na vida social dele, se eu ensino esse cara a entregar para a equipe dele um treinamento de acolhimento integral e fazer um planejamento financeiro para ele não depender de interesses mercadológicos que vão enviesar a sua atuação. A gente não está falando de entregar uma peça de metal, uma caneca. A gente está falando de uma condição que pode gerar na vida do sujeito e a transformação do cara. Uma transformação de tudo. do paciente, tudo. ser humano, Todo cara, uma sequela. E quando ele começa a entender que ele não precisa ficar prometendo coisas infundadas e inviáveis, que ele consegue também entregar dentro de um protocolo esperado e vai gerar muito mais vínculo e segurança, aí ele começa a reestruturar a psicologia dele para ser uma pessoa ética, vencedora Feliz. e, acima de tudo, estável psicologicamente, saudável. Feliz. Uma coisa me assombra, muitas vezes, no consultório. E tem consulta que eu fico só falando de aspecto financeiro ligado a condicionamento de personalidade do paciente. Por exemplo, quantos médicos, médicas, dentistas, que tem muitas vezes um patrimônio líquido, patrimônio não, né? Uma entrada líquida de 100 mil, 150 mil. E aí, muitas vezes você fala, mas tudo bem, você está ganhando bem, parabéns pelo sucesso. E o quanto você está conseguindo gerenciar no sentido de investir, de juntar? Nada. Como esse profissional psicologicamente está todo mês? A todo mês ele está precisando. Almoço para comprar jaca. E isso vai pressionar ele psicologicamente a errar, a prometer de maneira errada, a entregar também de maneira equivocada. reduzir. Percebe que é um conjunto de sistemas que faz você ter sucesso? E eu concordo com ele, claro, eu sou suspeito para falar isso, mas um profissional da área de saúde psicologicamente lúcido do que ele é e o que ele pode entregar, ele é uma pessoa que não só tem saúde mental, ele é uma pessoa que também tem sucesso profissional. Você acha que, e aí, então nesse caso aí, esse exemplo que você deu aí, uma das coisas que você conseguiria ajudar o teu paciente, você teria, não sei se você usou, seria processos? Sim. A gente fala sobre processos na terapia. E as pessoas muitas vezes acham que a terapia é coisa para falar só de aspecto de saúde, de dor, de sofrimento psicológico. Não, porque o sofrimento psicológico está ligado às áreas da vida. Nós chamamos isso de sistemas ambientais. Rodrigo, tem paciente que muitas vezes uma consulta inteira é para falar, sabe sobre o quê? Talvez as pessoas se assustem lá. Juros compostos. Eu falei, quanto você está juntando? Ô, Juliano, quero te falar aqui. Tô na terapia, né? Eu posso ser aberto. Pode, claro que é pra isso. Você não vai ser julgado em momento nenhum. Eu ganho mais de 200 mil e eu tô com dívida no banco. Falei, tem um sistema compulsivo ligado a alguns traumas de infância, algumas questões a gente vai avaliar. Depois de avaliar, depois de fazer toda uma intervenção de avaliação da estrutura psicológica, tem uma consulta que a gente vai sentar e mostrar pra ele qual o valor psicológico dele aprender a lidar com juros compostos. Dele botar lá, nem que seja no início, 5 mil, se ele ganhar 100, bota 5 mil, parece pouco, né? Mas para quem está aprendendo é muito. 5 mil lá para colocar, para aquilo 5 mil virar 6, virar 10, virar 15, e o quanto aquilo vai gerar para ele tranquilidade psicológica. Por que a OMS fala que o Brasil, isso é estudo, o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Porque também é um dos países mais o quê? Instáveis do mundo. Então existe uma correlação entre instabilidade ambiental e a nossa própria psicologia.
quando esse profissional entende que ele precisa de estabilidade também financeira para ter estabilidade psicológica, quando nós estamos mais estáveis psicológicamente, qual é o fenômeno que acontece? A gente aumenta a lucidez. Quando a gente aumenta a lucidez, a gente aumenta a nossa capacidade de entregar de maneira excelente o que nós nos propomos a entregar ao viver. Muito bom. Temos uma pergunta? Não, eu tô aqui refletindo sobre tanta informação. Gostei bastante aí dessa colocação e a gente fica, eu acho, que fechamento desse bloco, essa necessidade, né? Eu acho que os profissionais eles têm que realmente entender que há aí um gap grande de formação integral. Aí eu não estou falando aqui de equipe assistencial. Formação integral para ele, enquanto profissional, atingir o sucesso verdadeiro, o sucesso legítimo, atingir a felicidade. Muito interessante isso, muito interessante isso. Você vê, a faculdade não entrega isso. Da importância disso. Eu tô aqui, de certa forma, combalido, porque é triste a gente, né? A gente tem muitas vitórias na área acadêmica, especialmente na área médica acadêmica, mas é triste a gente reconhecer isso, que a gente vive num país com essas dificuldades e que os profissionais que estão se formando, que você deu um número aí, né? Eles vão habitar um mercado de trabalho que vai aviltar, né, a entrega da saúde, não é só saúde privada, saúde Posso fazer uma pergunta na sua área para mim ou para o Rodrigo. para você? Da minha. Bem. E que eu queria saber, até uma curiosidade minha, porque eu tenho muitos pacientes da área de saúde, médicos, médicas também, enfermeiros, etc., dentistas. Existe uma chance da gente estar passando por uma prostituição da função do médico profissionalmente na sociedade? Eu tenho notado que os meus pacientes têm reclamado bastante da questão de valor, questão de valorização. Queria saber disso mesmo, sinceramente, o que você, até para me ajudar mesmo nessa percepção, como que vocês da área médica ali, estrita, né, medicina, estão enxergando isso? Há algum tempo. Eu acho que a gente já está, talvez, num momento um pouco mais à frente. Né? Que a prostituição que já existia, ela está perdendo o valor de mercado. Né? Ou seja, antes a prostituição tinha um preço. Né? O médico se vendia, né, para os grandes conglomerados de hospitais, os convênios, por um preço. Esse preço, porque a oferta de médicos no mercado e médicos mal formados, tanto tecnicamente para serem médicos, quanto para todas essas outras esferas, faculdades importantes que versam sobre a integralização da assistência, né? Esses médicos não preparados estão abarrotando o mercado e baixando o valor de uma relação que já era prostituída. Hoje, a gente vê, tem vários advogados aí com páginas de mídia social falando da relação que os hospitais estão guardando com os seus operadores. Que a pressão que as operadoras de saúde vem exercendo sobre os profissionais, cerceando-lhes o direito de escolha para os tratamentos que eles julgam melhores para os seus pacientes. Os preços de plantão pagos por esses grandes hospitais que Estão defasados. Né? muito nefasados, né? Não é só pela inflação, não. O custo menor, prometendo fundos e fundos para o profissional que vira escravo daquela rede, onde ele não pode, visando a melhor entrega para o paciente, defender a sua escolha como profissional. Ele tem que escolher, ele tem que seguir a escolha no hospital da operadora de saúde, né? E isso é muito triste, porque eles estão tão obnubilados, né, por essa atmosfera de entrega, presos a vícios mercadológicos, prostituídos, que eles não conseguem nem entender o que está acontecendo. Eles não conseguem entender o que está acontecendo. Ficou claro? Então não tem uma percepção azul que tá Não há uma percepção de que o avião está com o bico virado para baixo. Então a classe talvez não esteja percebendo esse fenômeno no sentido de médio prazo, seria isso? Não, talvez não está. Ah, não está. Não está. E era uma sociedade organizada. Hoje o CFM ele imputa uma determinada
normativa, como aconteceu agora, obrigando, né, os convênios a exercerem a junta médica somente com o exame médico. E é o básico. Ver o parceiro, dar uma segunda opinião, não, isso é um absurdo. E eu não estou falando aqui de outros profissionais tomando decisões que, pela lei do ato médico, deveriam ser somente do médico. Sim. Não estou falando isso, tá? Entrando nas áreas de conselhos de classe, não. Como de enfermagem, de farmácia, não estou falando Tá sendo estrito com a classe com a médica. classe médica. E o CFM está disposto a brigar por isso? Embora esteja, ele vai ser calado politicamente por interesses escusos em algum momento? Quem é que briga para legislar a nosso favor? A gente não tem mais isso. Acabou. E tá achatando cada vez mais, Elon. Entendeu? E quem se levanta contra esse cartel que está se formando é marginalizado. Ah, existe uma pressão, então, também Olha, tá vendo? Fulano não presta, olha o que ele tá fazendo. Quando na verdade, o isolamento. que ele tá fazendo é pura e simplesmente defender o direito de um dinossauro verde chamado medicina, que é milenar. Cadê toda aquela beleza, aquela pompa? Cadê, né? Todas as... Exato. O risco é fazer o cara é médico. Você já ouviu a minha avó falar muito isso? Você tem que se dar o respeito. Você acha que o médico que se prostitui se dá o respeito? O cara que aceita trabalhar num plantão, que ele vai ganhar R$ 1.700 no mês e falta o plantão e faz esquema médico, ele tá se dando o seu respeito? Mas, Ele não deveria ir trabalhar. mas é uma pressão, é oferta e demanda, é uma Mas ele vai porque ele tem que pagar o FIES do curso de medicina, aquele curso que ele passou sem fazer um vestibular. Sim, ele tá pressionado. Sim. Ele fica praticamente sem ficção. Polêmica. Se praticamente ficção. O que eu tô falando aqui, colocar numa mídia, eu vou ser apedrejado. Exato. Mas eu não tô nem aí. Eu sempre fui assim. E a bolsa que o Rodrigo levantou é justamente Gente, para preparar o melhor para isso, né? Na verdade, é uma só. As pessoas não querem ver. Elas preferem ficar imersas numa percepção egóica de uma realidade que não existe. Só que essa conta está chegando. Bem interessante isso aí. Essa conta está como chegou para os dentistas. É, há mais de 20 anos atrás. Entendeu? Hoje os dentistas têm que viver colocando boca só. Eu acho isso assim. E tá, e você sabe obturar um dente? Fazer uma endodontia? Não. Cara, tem profissional que fala pra mim, amigos. Não, nem gosto. Isso aí não dá dinheiro. Eles são mercado. Mentira, eu tô lá falando, Juliano. Você deve ter cliente dentista. Você é casado com uma dentista. Sem pressão mercadológica. Acaba fazendo você tomar escolhas que não é por vocação, não é por custo, por preferência pessoal, é por necessidade. Isso há muito tempo. Se você me perguntar hoje, Vinícius, você quer que sua filha faça medicina? Óbvio que a escolha é dela. Mas a minha predileção aqui é não. Devido ao cenário que você está enxergando já. Rapaz, Hoje tá assim, ouvindo. fora do Brasil, talvez. Aqui, eu não vejo com bons olhos, cara. E olha que tristeza eu falar isso. Professor de uma universidade federal. Eu brigo com os meus alunos. Mas eu provo aluno. E quem vai mais perder isso talvez seja o próprio ser humano como paciente, né? A qualidade de atendimento tende a cair, não é isso? Falando, essa conta está chegando. Você vê uma criança que morre por injeção endovenosa de adrenalina. Acabou de sair na mídia. Você vê uma série de atos assim que você fala, como pode? Algumas especialidades sumiram e quase. As sociedades brigando. Não pode ter a OAB dos médicos. Por que não? Não foram bem formados, uai? Qual é o medo que eles têm, então, de fazer uma prova para validar a formação da graduação em bacharel de medicina? Qual o problema? Não tem prova para entrar, para fazer residência? Não tem prova de título? Interessante. Então, essa visão vai ajudar, né, a questão de uma filtragem um pouco melhor. O que vai ajudar é quando o médico se der o respeito e brigar pelos direitos que ele constituiu ao longo de anos. Entendeu? Se isso é ideal, na atual conjuntura social que tivemos, que seja feito. Sim. Eu não estou aqui para julgar nem levantar a bandeira política de um lado ou do outro. Já estou querendo lançar uma posição aqui, vou dizer assim, uma pérola reflexiva. As pessoas reflitam e tirem suas próprias conclusões. Né? Enquanto a gente está discutindo várias questões políticas de menor interesse, essas coisas estão passando por debaixo dos panos e não tem ninguém falando. Tá tudo acontecendo aí, tá na cara. Os caras mudando tudo.
e o pessoal Eu acho que tá o mais passando importante para a população é a qualidade do serviço de saúde, Da entrega. a entrega, né? Que continue tendo um bom padrão de qualidade. Enfim, e a gente vai passando. Juliano, quer saber de você o impacto do adolescente, somente da menina, tá? Né? E hoje a gente vê tantas coisas de bullying na escola, né? E tanta coisa que as crianças passam hoje, psicologicamente, né? E acontece isso de ver várias frequências no dia a dia. E qual é esse impacto da criança que tem escoliose, do adolescente, perdão, melhor falando, somente da menina, né? Como é que é esse impacto hoje psicologicamente? O que mexe nesse emocional? Hoje a gente sabe que a pressão estética, ela vem aumentando no meio social, e é lógico que a gente não pode ignorar esse fato que a pressão estética é maior nas meninas do que nos meninos, apesar de ter pressão estética também nos homens. Mas a pressão é maior, a exigência é maior. E você tem uma pessoa que tem limitações, muitas vezes, de posicionamento, de caminhada, você vai gerar uma tendência, na maioria dos casos, de você ter uma formação de personalidade baseada num conceito de baixa autoestima, né? Complexo de inferioridade. Vai fazer a pessoa, inclusive, ela ter perspectivas na vida dela, fora da área estética, sempre ligado ou levado por uma inferiorização. Ela vai escolher coisas mais simples, ela vai ter sonhos menores. Sempre Então, diferentezinho, coitado. o diferente, uma roupa mais larga para não mostrar tanto desvio. Isso interfere no tratamento de condições, como você falou da escoliose, porque eu passo, por exemplo, um colete para uma menina, os coletes, né, que vão até o pescoço, as ordens de Newark, por exemplo, a adesão ao tratamento é totalmente vinculada a esse mecanismo que o Juliano está falando. Né, Juliano? Porque ninguém, a criança não vai usar. É difícil. Né? Por isso a gente tenta o Chanot, que é a modelagem tridimensional, né, com apoio na axila mais alto. Nem sempre é possível, mas você vê como é que isso que ele está falando, né, e isso conversa com o que a gente falou nos blocos anteriores aqui, como é que a abordagem integral do paciente é importante. Sim. E você conseguir ter essa multidisciplinaridade com relação à medicina, área de saúde, psicologia, é para justamente mostrar para o paciente que ele pode passar por aquele desafio, não só não se enfraquecendo psicologicamente, mas se fortalecendo psicologicamente. Entender aquilo como um desafio que ele pode superar e que faz ele mais forte frente à sociedade. E gera uma coisa que hoje em dia é muito importante, chamada autonomia psicológica, a capacidade de você ter valor pela percepção própria e ser menos influenciado pela crítica, muitas vezes destrutiva, Sim. que a sociedade pode te dar porque você está usando um colete, porque você está num momento temporal da sua vida com algum desafio que vai ser plenamente superado com tratamento. Tem como talvez se complementar, que é assim, a gente tá falando do paciente, só que a gente tá falando de adolescente, né? Então existe o pai e a mãe. Então, exato. Eu ia tocar nisso, eu ia perguntar a ele, mas eu queria só fazer um parênteses na tua fala anterior, é que você vê, né, Juliano? A gente, nós, como médico, temos aquele receio de delinear marcos temporais, né? Você fala assim, não vai usar tanto tempo, mas por que tanto tempo? Por que ter isso é importante? O ser humano, ele funciona bem quando ele tem um prazo. A previsibilidade é tudo. Então a gente assim, pode usar até 1 ano ou 2 anos, porque a gente sabe que o organismo é assim. Só que para se proteger, o médico, vou falar aqui num popular, né, não coloca o dele na reta. Ele não é, mas pode ser que fique mais tempo. Essa incerteza, e eu vejo já a ansiedade dá muito. Porque a pessoa tem que ter a sensação de que aquilo vai acabar onde? Que Que realmente vai entregar. o estorvo ele tem data para cá. Isso é interessante. E não é porque a gente não faz isso por medo. Promove uma estabilidade no paciente que vai ajudar ele a entender, não, é um tempo, né? Por que o Brasil é um país tão ansioso? Rapaz, a gente está no Rio de Janeiro. A gente sai aqui da rua, não sei se eu vou levar um tiro. Porra, Eu não sei se no meu trabalho lá eu vou ter estabilidade que eu preciso. Eu não sei se economicamente eu vou ser mandado embora. E como que você consegue ficar estável gerir num sistema tão instável? É. Só você conseguindo desenvolver autonomia Outra psicológica. pergunta para ele. Para criança especificamente, eu queria saber, queria que você dissesse, eu sei, eu sou
um defensor, eu trato a família, eu trato o pai, eu trato a mãe, eu marco reunião com o pai e com a mãe, né? E acaba que eu opero muitas filhas de médicos, e aí o médico ainda é mais difícil de você ensinar isso, né? Queria saber de ti qual é o papel da família nesse momento, que a criança falou, papel menina musculosa. Papel é um dos mais importantes. Se você entender que profissionais da área específica, né, de atendimento de criança e adolescente, as primeiras consultas são com os pais, porque o que os estudos mostraram? Nos maiores condicionadores, isso não é ruim, depende de como vai ser conduzido, da criança são os pais. Então, muitas vezes, o problema não está meramente na criança. Então, como esse sistema ambiental, que chama-se pai e mãe, dependendo do tipo familiar, ou só pai ou só mãe, dependendo do sistema que cada família tenha de criação familiar, mas é quem convive com você no sentido hierárquico, que é o cuidador, como ele condiciona essa criança, como ele condiciona esse paciente. E condicionamento não tem a ver com nada negativo, não estou falando de manipulação. Condicionamento é como você ensina a pessoa a viver, como Claro. o provedor ensina a pessoa a viver. E se esses pais já têm questões, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético aqui, se tem uma mãe que já tem um problema de autoimagem, já tem um complexo de inferioridade estético, e ela ensina a filha isso, quando chega lá no consultório do Dr. Vinícius e fala que tem que usar um colete, qual é a tendência desse adolescente? Que foi já criado num sistema onde existe um complexo de inferioridade estético. Ela vai falar, não quero isso. Tá doido já? Como? Já tenho esse Eu desafio. uso alguns pilares com as minhas crianças e com os seus respectivos pais, né? A gente tem que aprender como profissionais que tratam situações como essa. Isso não acontece só na escoliose, né? Primeiro, validar o sofrimento também da família. Porque, especialmente a mãe, no caso das meninas, Juliana, ela se sente culpada por não ter visto. Eu ia falar isso, eu tô aqui. Como é que não vi? Meu Deus! Do nada ela ficou assim. A escoliose idiopática do adolescente tem essa característica. Do nada ela bota as garras de fora. Tem uma culpabilidade excessiva nesse caso. Não, exato. E aí, quando a gente não valida o sofrimento dos pais, a gente não consegue acolher os pais. E aí a gente também não ensina os pais a apoiar a criança sem reforçar o sentimento de vítima. A criança, ela entende o pai e a mãe agindo assim, e ela, como ainda é egocêntrica, o centro do universo ainda está nela, ela ainda está estabelecendo as suas relações sociais, ela fala, pô, minha mãe está assim por culpa minha. Eu sou a culpada de gerar esse sofrimento no meu núcleo familiar. Acontece um fenômeno chamado de sofrimento bidirecional. A mãe sofre pela filha, a filha sofre pela mãe. Exato. E vamos retro aí. Ô, Rodrigo, a gente vê um monte, Juliano. Aí, Vi de tudo. aí a gente tem que fazer o quê, cara, nesse processo? É uma estratégia que eu adoto. Primeiro, esse acolhimento e validação. Validação e acolhimento, nessa ordem. Aí, a gente tem que entender que nada acontece sem comunicação aberta. Você não pode criar eufemismos na comunicação. Não, mas isso aqui não. Você tem que falar abertamente, deixar claro que é um processo. Lembra, a medicina é uma atividade de meios e não de fins, né? Para que a gente ensine a família a atuar como um regulador emocional. Eu gosto dessa palavra, né? Você já viu várias vezes. Vem a mãe, a criança e a avó. Cadê o pai? Cadê o pai? Você viu qual a história da Qual a história? É. Na minha equipe hoje eu tenho uma assistente social para isso. Para perfilar a característica da família. Várias vezes. Maravilhoso. Não, todas as vezes. Todas as vezes. Rapaz, Esse é o... sucesso. Isso é qualidade, atendimento, humanização do processo. Porque eu já caí do cavalo, eu entendi que eu não tinha treinamento para aquilo. Muito bom. E outra coisa que eu não vou Faz separado, cara. às vezes o pai nasce separado e tá ocorrendo uma alienação ali da relação do pai com a filha, por exemplo, que a gente não sabe. A gente não tem tempo. Olha quanto tempo você leva para fechar um diagnóstico, né, na tua clínica, como psicoterapeuta. É numa entrevista? É em 2? Às vezes você leva meses, não é? A gente também. Como é que eu vou perfilar a característica da família?
Você vai entender que eu não tenho treinamento para isso. Aí a gente volta àquilo que eu tava Posso falando. falar de um caso que eu tô aqui? Porque assim, Fantástico. esse caso, isso aí, desculpa. A minha experiência, a minha vivência no consultório, nessas situações, eu vi várias coisas. E assim, toda semana chegava um caso diferente. E eu posso falar porque eu vi. E eu saía, né, ali, tava ali com, vi o paciente, tal, alguma coisa. E, pô, acolhia, né? Várias vezes. Teve um caso. Eu vou falar o que eles falam. Isso que ele tá falando, ele fazia comigo, né? Processo de A gente trabalhava junto. Tava ali, colaboradores, coordenação de colaboradores, tudo. trabalhava eu e ele junto ali, eu falava, e assim, eu dava um feedback pra ele, depois eu chorava junto com a mãe, porque a gente tava falando 10 vezes. Porque a mãe saiu ali pra consolar, porque, cara, eu falei, não, calma, né, enfim, tudo aquilo ali. Bom, mas um caso me chamou a atenção, e aí eu queria te ouvir, vou falar que ele vai lembrar. Cara, que a gente tá falando de adolescente. Subtentes, que quem é que manda ali? Os pais, né? Já sei quem é. Já sabe, né? Nem falei, ó. Cara, e a menina, cara, é que mandava. Empoderada. É isso aí, cara. Eu escutei isso. Empoderada. Não, doutor, ela vai escolher porque ela é empoderada. Ela me tinha 15 para 16 anos. Os pais saíram no tapa na minha frente. Isso no consultório? Na frente da menina. Foi por isso que ela é empoderada. Você viu? Eu tive que ser o pai da menina e o pai dos pais. Eu falei, pode sair os dois, eu converso só com ela. Com ela. Agora entra. E ela não queria operar, né? Não, entra o pai. Não queria. Aí eu virei o pai do avesso. Agora entra a mãe. Virei o mãe do avesso. Falei assim, agora aperta a mão aí e dá um abraço. Então já quis uma instabilidade familiar séria. E a menina, ela se sentiu o quê? Dona do processo, porque ela conseguia. E o adolescente faz isso, né? Manipular bem ali a estrutura familiar, conseguiu o que ela queria, diante de uma disputa dos dois, e eram casados. Presente, pô. Não é necessário. Então, eu falei, gente, vocês têm que fazer uma terapia juntos. Rapaz, foi uma das pacientes mais sensacionais que eu tratei. Ensinou muito pra gente. A família criou um vínculo conosco de agradecimento, de gratidão legítima. O médico foi decisivo em todo o Porque eu mudei a vida sem querer. E aí, né? Que eu era executor, né? Mas a nossa leitura do processo mudou a vida do casal e da. Porque não ficou no estrito médico, né? Não, nunca fica. Nunca fica. Isso é legal. Nunca fica. Porque se ele só tratasse a deformidade, cara, ia dar. Porque aí é aquela questão de percepção do sucesso e de sucesso de verdade. De verdade, é. Tu entendeu? Fui bem lembrado, né? Porque assim, cara, quando eu tô aqui falando as coisas aqui, cara, eu vou viajando, cara. Eu tô lá no que a gente viveu junto, cara. Parece que aquela história lá do início, né? Que é além do necessário, além do médico. Mas, ô, cara, São Imagina. Tipo de paciente. cara, várias dores. Muita coisa. Pô, você fala do Freud, paciente que não tinha dor, que psicologicamente ele falava que tinha dor e não tinha. E a gente erra também, Juliano. Tudo é dono da verdade. Entendeu? Mas eu aprendi que nesse cenário, quando a gente fala, né, e apresenta esse meio que é o processo na sua íntegra, que é o tratamento, por si só, a gente faz o que se espera no fim ser só um detalhe. Sim. E muitas vezes na terapia, às vezes a mãe chega e relatando, né, dificuldade como essa com o filho, com a filha. E eu tenho que falar sobre a questão do condicionamento. Eu falo, você ama seu filho? Claro, eu amo meu filho. Só que eu não tô E quem tem mais experiência de vida? Seu filho com 5 anos ou você com seus 35, 40? Não, claro, sou eu, meu marido e tal. Então, o correto é que você ensine ao seu filho, que tecnicamente falando, nós chamamos de condicionamento. O que está acontecendo muitas vezes no seu lar é que o seu filho está condicionando você. E como ele vai condicionar alguém com muito menos experiência, muito menos percepção social, financeira e econômica? Então existe uma inversão de valor. E aí, no primeiro momento, o paciente, aquele insight, né? Ele vai, cara, Toma um susto, caramba. Tá acontecendo isso comigo. Porque minha filha faz uma birra e eu entrego. Ela chora e eu desisto. Ele gritou, toma aí. Toma. Aí o paciente primeiro toma um choque. Depois a gente vai entrando no protocolo de como ele, por amor a seu filho, condicionar o filho para que o filho tenha ferramentas para viver uma vida plena. Juliano, Isso eu vou que- dar o valor. Exato. Na consulta.
Que ele chamou primeiro o pai, depois a mãe, depois a própria Tem que paciente. tratar cada um. Falei, calma aí, vamos, é quase dizendo assim, vamos esquecer a cirurgia agora. Agora, isso, mas foi. Não adianta focar nisso. Tem alguma coisa aí que vai prejudicar, inclusive a cirurgia. Vamos primeiro tratar o humano e depois vamos lá pro procedimento. Fantástico isso aí. Juliano, e eu queria aproveitar esse gancho, olhar o outro lado dessa moeda, né? Você falou o que que é feito para ajudar. Deixa aí pro pessoal, tipo um takeaway messages para eles pegarem, levarem, salvarem esse corte aqui, né? O que que você falaria assim? Olha, não façam isso se seu filho está passando por uma situação dessa, de pré-operatório, numa cirurgia de escoliose, está tratando uma doença crônica, não façam isso, porque isso vai prejudicar o seu filho. A primeira coisa que a gente deveria não fazer é fazer assim como o médico não deveria, os pais também não deveriam, é amenizar o processo. Dizer assim, não, vai ficar tudo bem, se é rapidinho você tá de volta, porque isso vai gerar um gatilho de frustração quando ele perceber que o rapidinho não é real. E vai tirar o vínculo de confiança entre pai e filho, né? Então esse é o primeiro passo. Minimizar é muito. Minimizar é ruim, porque minimizar pode tirar você de uma coisa chamada autoeficácia, que Bandura falava muito. Então falar assim, meu filho, minha filha, é um processo, vamos sair bem sucedido. A verdade E é ainda que que seja mínimo, ainda que seja mínimo, quando a gente minimiza a dor do outro, a gente faz ela parecer menos importante. Isso, outra coisa importante também, não invalidemos a dor, dizendo assim que a dor não existe, isso é um erro gravíssimo que a gente comete na área da saúde. Porque a dor do paciente, independente se ela é biológica ou psicológica, ela é real. Ela é do paciente. É do paciente. E o que acontece muitas vezes é que o médico, quando ele percebe pelas avaliações que ele faz de exames, que aquela dor biológica não existe, ele diz o quê? Muitas vezes até diz para o próprio paciente, a maioria das vezes só pensa, tá? Mas muitas vezes ele comete um erro grave de dizer, não, você tá mentindo. Ou o que você tá, isso aí tá... Não, tô dizendo não diz que é nada, viu? Então Não tem nada biológico aqui, não tem biológico, mas existe uma percepção real, e a os dor é pais real vão saber disso. psicológica. Também acho. Então assim, filho, tá com dor? Tô. Então você tá com dor. Mas como que a gente pode fazer para poder, pouco a pouco, ir tratando dessa dor? Como dar eficácia para o seu paciente ou para o seu filho? Falar assim, vamos dar, o que o médico passou? Ah, pai, é 10 passos por dia. Tá difícil, não tá? Pai, eu sinto como se estivesse impossível. Mas eu vou te ajudar, a gente vai dar um passo junto. Até o dia que a gente vai chegar no 10º passo. Isso é acolhimento, isso é desenvolvimento de eficácia, isso é estabilização emocional. Isso é um modelo que a gente pode chamar de cooperação mútua envolvida em autenticidade. Pô, então vamos lá, vai doer, mas nós vamos conseguir. E daqui a um mês você vai ter dado o 10º passo que o médico falou que quando desce o 10º, a gente pode voltar lá para o próximo protocolo. Então é trabalhar junto, envolvido em processo de autenticidade, de verdade. A verdade faz você aumentar a confiança, estabilizar-se emocionalmente e ter mais sucesso baseado na alta eficácia, por exemplo, de Bandura. E você vai ter teu paciente, o teu filho, a tua filha, tendo resultados muito melhores. E no final do processo, sabe o que é o mais bonito? Uma geração mútua de confiança e superação. Bacana. Eu acrescentaria, Juliano, nessa tua lista, até pra gente fechar essa listinha, a questão do cansaço da família. A gente tem que entender também que a família tem um limite. Tem. E a gente saber dar o limite, olha, deixa eles digerirem, depois eles voltam, conversam com a gente de novo, né? Isso é do médico para a família, da equipe médica, da equipe de assistência para a família. Da mesma forma, e aí o Rodrigo vai entender, a gente também tem, Juliano, e aí os médicos têm essa dificuldade, ou por exagero ou por falta de imposição dos limites. Por quê? Quando a gente vê um filho em sofrimento, a gente entra em desespero. A gente quer respostas imediatas, curto prazo de tempo. E muitos desses processos eles dependem de tempo para terem uma resolução clarificada, para se entender o melhor caminho. Então o médico tem que saber impor limites. Não, olha, até aqui, agora a gente vai ter que aguardar. Ele não pode ser contaminado pelo excesso de expectativa, de ansiedade que eventualmente a família sofre. E é o sofrimento verídico. Esse fenômeno na psicologia, né, não é na minha área, mas é amplamente falado na psicanálise, chamado contra-transferência. É quando o médico acaba se envolvendo, ou o próprio terapeuta se envolvendo de maneira não equilibrada nos desafios, nos problemas do paciente.
E aí ele começa a perder a capacidade de enxergar aquilo de maneira lúcida, porque ele fica tão desesperado quanto o próprio paciente. Isso é interessante que você falou. Navio afunda. Aí, infelizmente, a capacidade de gerir, de acolher, de ajudar, tomar decisões fica um pouco distorcida, fica um pouco prejudicada. E o médico tem que saber que isso existe. Por isso que eu falei, eu achei legal a gente trazer esses takeaways, né? Essas mensagens que, pô, isso aqui tem que ficar ligado. Isso aqui não pode dar bobeira. Né? Sim, importante. Acho bacana. Eu nem tinha essa ideia aí. Quando eu falando agora, eu falei assim, cara, realmente faz sentido. Ele traz a polidez, tudo que a gente tem de conhecimento empírico, né? Ele dá a questão. Não, e bem bacana. até estava conversando com o Rodrigo sobre isso, eu conheço um pouco da história dele, e que algumas pessoas têm isso de maneira nata, que nós chamamos de inteligência emocional. Rodrigo, pelo histórico que ele passou, pelo trabalho que fez com o Dr. Vinícius, desenvolveu uma capacidade de inteligência emocional, de feeling, de perceber o que muitas vezes a pessoa está faltando, o que ela precisa e como que eu acolho, como que eu ajudo. Não só o paciente, mas também o sistema dos colaboradores numa empresa, numa clínica, no instituto, que isso realmente é algo que, como nós falamos aqui no início, faculdade nenhuma ensina. Nossa. Eu gostaria muito, eu tenho muitas vezes, né, a gente fica com aqueles sonhos, né, que os colégios e as faculdades pudessem dar se fosse faculdade, um período que seja, falar um pouquinho que seja sobre coisas básicas de relação emocional, de regulação emocional, inteligência emocional. Seria áreas da inteligência. Seria ótimo para a sociedade, para o profissional, para o pai, para a mãe, para o próprio colaborador, seria algo fantástico. Um deles a gente falou muito aqui, que é o olhar para dentro. Sim. E é importante. Então, Juliano e Rodrigo, agora nesse último bloco, né, a gente falou muito focado ali no paciente, né? Eu queria saber, primeiro eu vou trazer a provocação para o Juliano, né, como terapeuta, como professor. Queria saber, Juliano, se na tua ótica, né, você enxerga o médico como um profissional capaz de perceber, tá? Quando a forma como ele está se comunicando, se posicionando, é capaz de mudar a experiência do paciente. Eu queria que você analisasse o médico agora, né? A gente falou aqui de muitas dificuldades que as formações das universidades enfrentam, né? Mas eu queria saber você, no teu dia a dia, tu olha o médico e fala assim, poxa, ele não tem a menor noção de como isso interfere na vida do paciente, ou ele tem e não sabe sair dessa armadilha, encontrar o caminho para melhorar a sua performance. Como é que é isso? E aí eu queria, depois de você dar a tua opinião, ouvir do Rodrigo. São óticas, prismas diferentes. Mas eu vou começar com você. O que eu percebo até na própria clínica é que, como não há formação, né, digo no sentido formal, desse aprendizado que a gente tocou aqui, foi muito rico. Acadêmico, né? É acadêmico, não existe uma formação, nem nível de escola, nem nível de ensino médio, não existe uma disciplina onde se ensina isso. Infelizmente, deveríamos desenvolver. Tem nível de questão educacional pública também. É que depende muito do que esse ser humano, porque todo médico e médica são, antes de ser médico e médica, são seres humanos. Do que eles viveram, do que eles aprenderam, de como eles formaram a personalidade. Como eu citei aqui o caso do Rodrigo, ele formou uma personalidade muito propícia a ser uma pessoa com alta inteligência emocional. Mas o médico percebe isso? O médico, muitas vezes, ele pode ter e não perceber, e ele pode não ter e nem ao menos perceber que ele tem. Faz. Tanto que tem uma frase de Sócrates que eu gosto muito, que ele diz, o pior ignorante é aquele que ignora que ignora. Você não sabe que não tem a expertise. Você desconhece que não tem. Quando a pessoa começa a entender que ela não tem expertise, ela já começou a despertar para tê-la. Exato. Talvez seja a proposta aqui um pouco da que a gente está falando hoje. Sim. É trazer isso para a classe da saúde, falar, poxa, caramba, eu não tenho isso. Eu preciso ir atrás. E se você percebeu que não tem, você está pronto para ter. Exato. É a mensagem que eu queria deixar aqui. Também achei isso, Rodrigo. Tá, só dando fora da tua pergunta, pra mim, assim, só pra dar uma porque eu achei que era pergunta uma pra ele, outra pra mim, uma coisa diferente. Você pode só reformular melhor? Eu quero saber o seguinte, você que trabalha com médicos, né, que auxilia esses médicos, né, na melhor condução das suas clínicas, dos seus pacientes, né, você enxerga os médicos como indivíduos profissionais que percebem essa fraqueza em si, e se você enxerga, você vê neles uma necessidade de mudar, eles querem mudar,
né? A gente já sabe que é importante, Uhum. né? Entendi. E eles querem isso ou eles simplesmente ignoram? Ah, isso aí o pessoal ali faz, isso não é comigo. Queria saber a tua leitura. Minha leitura, boa, gostei da pergunta. Gostei da Ela, pergunta. ela tem uma armadilha. Todos eles precisam disso. Mas eles sabem. Então, aí vem a coisa. Bom, todos eles precisam. Eles precisam buscar melhorar, se capacitar, que não é a área técnica, que ele é muito bom tecnicamente, vamos considerar isso, porque ele estudou. Sim, tem isso não tá em questão. Isso não está em questão, mas no dia a dia, na condução de todo o processo do paciente, O Rodrigo tá sendo político, Juliano. Eles recebem ou não? não percebem. E quando percebem, querem mudar ou não? Tem uma resistência. E se quiserem mudar, aqueles que querem mudar, sabem mudar ou não? Tipo, Não sabe, eles precisam ter um auxílio. então a gente chegou aqui no diagnóstico, Sim. né? Eu já tinha essa leitura. Juliano, eu me lembro quando eu procurei o Juliano como profissional, eu falei assim, Juliano, você vai lembrar disso. Já tá junto há um tempo nessa relação eu paciente do Juliano. Uhum. Eu falei pro Juliano assim, Juliano, eu quero ser uma pessoa mais gentil. Porque eu passei a identificar em mim, no trato com os meus colaboradores, uma pessoa arrogante que eu não queria ser. Ou seja, eu entendi que eu precisava mudar. E aí o Juliano, ele fechou esse ano comigo com uma frase, eu não me lembro o pensador, se você quiser depois citar o autor das aspas, que é: aceitei quem eu sou, logo mudei. Ah, Carl Roger. É o paradoxo. Olha isso. Quando a gente aceita que a gente tem a dificuldade, a gente vai mudar, porque somos imperfeitos, e esse é um processo da vida, né? Você reconheceu Que legal, né? um passo. Os médicos, eles não reconhecem essa fraqueza. Isso é muito interessante. Então, eles não vão mudar. Eles precisam de um input desse que a gente está dando aqui para mostrar. Eles não sabem que tem essa dor. Não sabem, porque eles se sentem donos da verdade. Eu não consigo ensinar isso enquanto professor reconhecido na área técnica, eu não consigo ainda passar, porque eu identifiquei que eu precisava também desenvolver ferramentas para isso. E estou trabalhando, debruçado nisso há mais de 2 anos, vai fazer 3 anos que eu estou nessa empreitada, que é o que eu acredito. E nessas idas e vindas, gente, aí só para a gente arrematar aqui, né, essa provocação que eu fiz para vocês dois, a comunicação, ela não é um detalhe. O processo de comunicação, ela é intervenção terapêutica. Quando o médico comunica, seja com o paciente uma intenção ou com seus colaboradores, aquilo já é parte da intervenção que ele se propõe enquanto profissional, que é entregar o tratamento. Quando ele se volta para a equipe dele, ele entende que a equipe dele é parte dele no tratamento. Lembra que lá no início a gente falou isso? Que não tem como eu separar a recepcionista da enfermeira, do médico. Pode haver uma entrega só. uma coisa só. E aí, o médico, falando, comunicando, ele reduz a dor. Ele reduz a ansiedade. Ele aumenta a adesão. Aí o médico chega, não, eu quero mais paciente no meu consultório. Tá bom, amigão. Mas o paciente chega no teu consultório, se tu tratar ele mal, Sim. se tu Até esse é um fenômeno da singularidade. Eu lembro que estava vendo um podcast do Sérgio Sacani e do Miguel Nicoleles. Inclusive, um abraço aí pros dois que tenho admiração pelo trabalho que eles fazem, são feras demais e realmente esclarecem a sociedade, né? Que é importante a gente ter um esclarecimento com base científica, eles são, né, sumidades na área. E ele falando sobre isso, que o processo da singularidade, ele é um fenômeno da inteligência biológica. não é passível de ser subtraído pela Porque inteligência artificial. a inteligência artificial é um fenômeno interessante, importante, que todos nós usamos, devemos usar, mas não devemos confundir ou terceirizar, achando que ela vai fazer coisas que nós, como inteligências biológicas, fazemos. Não vai. Porque é um fenômeno singular, humano, biológico. E na relação médico-paciente, esse fenômeno, ele traz de forma milenar um símbolo Sim. que a inteligência artificial não dá. E existe até estudos aí, né, com relação a isso. Uma linha acredita que um dia a IA vai se transformar singular e outros que não.
E de acordo com Miguel Nicoleles, ele acredita que realmente o fenômeno da singularidade é um fenômeno biológico, uma natureza biológica, Ó, humana. Então até ele cita, né, numa crítica construtiva, que o nome não deveria ser IA, porque não existe uma inteligência ali autêntica. Existe um fenômeno de espelhamento da nossa inteligência. Sim. E que a gente deveria usar a nosso favor, devemos fazer isso a nosso favor. Só que não terceirizar coisas que são absolutamente humanas, nossa. Que é que o Dr. Vinícius falou, que você falou, sobre correlação da inteligência emocional, com relação à questão da humanidade, com relação a tudo isso que tem valor e que não pode ser apreciado por uma big data, por exemplo, por um conjunto de informações, porque são valores que são internos, íntimos, que formam o nosso padrão de self, de personalidade. Olha, eu vou falar que esse final aqui foi, cara, para anotar. Essa questão do médico, e aí me chamou a atenção, né? Porque você entrega tudo, né? Os processos, os protocolos, o encantamento, enfim, ensinou tudo, mas tem um lado dele psicológico. E se ele não aceitar tudo aquilo ali. vai. Não, aí, Você sabe como eu organizo minha agenda. sim. Eu não atendo, Juliano, mais de 4 pacientes de primeira vez. Ó, que interessante. Eu não consigo humanamente estar ali de forma integral E autêntico. e autêntica. Que legal isso. Eu vejo, eu divido ali e mais de 8 pacientes por dia. Eu não consigo. Que legal. Graças a Deus eu consegui chegar numa fase da minha vida profissional que eu me permito isso. Porque eu não consigo ser para alguém que esse alguém vem até mim procurando se eu não entender que eu tenho o meu limite. Cara. É o que você estava falando. Mas precisa entender o limite dele. O limite para entregar com qualidade. Não é qualidade, cara. Ele se acha, muitas das vezes, Deus no Entendeu? processo. E aí, eu acho que aí é onde tá o erro. E aí tocou nesse assunto que eu nunca tinha olhado para esse primo, embora entendi na hora que você falou, mas realmente, porque você assim, o cara não pode se julgar, ele é vice-anjo quase Deus. O que a gente propõe, Entendeu? esse ensino, né? E aí eu queria saber de vocês dois. A gente já sabe que o médico, embora seja, ele embora possa ser tecnicamente excelente, né? Ele não aprendeu, porque ninguém nunca ensinou ele, a condução desse processo de experiência do paciente, como paciente, né? De processos legítimos de entrega, de acolhimento. A gente já sabe disso, que é uma coisa que vai muito de forma inata para cada um, né? Alguns têm mais aptidão para desenvolver alguns pilares da inteligência emocional, outros não, e etc. Mas o que isso acaba gerando para a gente? Uma pergunta eu queria saber de vocês. Quem é que pode ensinar o médico a fazer isso? Porque a gente está vendo cursos surgindo aí, né? De curiosos, eu vou dizer assim, porque você vai olhar o currículo dos sujeitos, não tem nenhuma formação para isso, né? Até porque não existe, né? Isso, mas que eu tenho visto aí nessas 2 décadas trabalhando como médico, é que além da ausência de formação desses profissionais da área da saúde, comunicação, em gerenciamento de expectativa, em aprimoramento da relação médico-paciente, que a forma mais eficaz que nós médicos aprendemos ainda é apanhando. E aí eu falo, quem é que ensina os outros médicos? Se é alguém que nunca passou por isso e não apanhou? É alguém que não tem a formação como a do Juliano de um psicólogo, ator vivência? Porque vejam quantas coisas a gente precisa unir numa fórmula só para entregar. É isso aqui que você precisa. Para destravar a mente do médico e falar assim, cara, você não sabe isso, você precisa aprender. Seria uma integração de profissionais qualificados. De cada um, de vivência de cada um. Se a medicina é um processo de meios e não de fins, será que se eu olhar só o fim lá, que o algoritmo de uma mídia social, de uma rede social vai entregar aquilo, vai se bastar? Uma hora a casa vai cair, porque o paciente vai chegar até você. Como é que é continuado esse processo? A gente vê muito, né, Rodrigo? O erro continuado, é o acerto continuado. A gente vê o avião virar notícia quando ele cai. Sim. Verdade. Então, o que vocês acham disso?
Com certeza tem que ter uma integração multiprofissional de capacidade realmente de expertise, não só intelectual no sentido acadêmico, mas no sentido prático. Por exemplo, tá falando aí de 20 anos na área de saúde. Eu já tenho quase isso também na área de saúde. O Rodrigo tá acompanhando todos esses processos aí. Há anos. Então, se você conseguir fazer, exato, de coesão entre profissionais qualificados e vivência na área, eu acho que você tem como entregar realmente algo que a área da saúde está carecendo muito. E está carente, e essa carência vai cobrar um preço, pelo que vocês me trouxeram aí de visão de mercado, né? Vai cobrar um preço alto para os próximos 10, 20 anos da área de saúde. Eu vou fazer pro Rodrigo, vou facilitar, Rodrigo, pra você. Eu vou fazer um bate-bola aqui, tipo assim. Quer ver, ó? Quem não vive a medicina pode ensinar isso que a gente tá falando aqui? Não, não tem como. Quem não atende, não toca paciente, pode ensinar o que a gente tá falando aqui? Impossível. Quem não vive a tomada de decisão clínica, ensina isso aqui? Não. Quem nunca sentiu a pressão, o risco, o peso emocional, Juliano, tem condições de ensinar isso aqui? Ele pode teorizar, agora entregar de maneira Teorizar. autêntica. A gente tá vendo aí muita gente teorizando. Não, teorizar é fácil. Hoje você pede no aplicativo de inteligência aqui artificial, ele te entrega tudo em poucos minutos. Um e-book de Mas isso não é vivência singular, isso não é autenticidade. não é autenticidade. Não dá para ensinar essas nuances da medicina Sem ter vivido. sem estar dentro do mercado. Sem não ter vivido, ter passado por ela. Não dá, gente. Pelo menos eu, como leigo, né, na área médico, na Estrito Centro Medicina, eu gostaria que fosse uma médica ou um médico qualificado que já viveu aquilo para me ensinar. Não, Eu pudesse escolher. eu também. Assim como para mim, que eu, como médico, para eu desenvolver essas aptidões, eu fui buscar uma assistente social, um terapeuta. Fui buscar alguém especialista em venda, alguém especializado em mercado financeiro, para eu entender. Gente, eu fiz fiz um MBA de inovação e liderança, eu estou fazendo um agora de controladoria financeira. Depois de um DOC, um pós-doc. Legal. Porque eu entendo que eu não tenho isso. Eu quero construir. Cada um tem as suas necessidades, e eu acho que a curva de crescimento de cada profissional médico vai de acordo com essa análise que ele faz do que ele não tem e do que ele precisa para ele chegar onde ele quer. Maravilhoso. Pra gente tá encerrando já o... Quer fazer mais alguma... Eu tenho várias, mas você que é o líder aqui. Não, e assim, a gente já tá encerrando também, já, né, mas assim, um bate-papo, acho que muito rico, né? Assim, o que a gente trouxe, fazendo tudo agora esse último bloco aí, que a gente falou de formação, tantos mil médicos se formam, né? 44 mil médicos e médicos se formam anualmente, que chegam ao mercado despreparados para o mercado, não estou falando tecnicamente, a gente não está julgando isso, mas para atender, para acompanhar esse paciente, enfim, uma coisa. E tem o médico que já está também caminhando e falta ele algumas peças, porque ele nessa trajetória dele, nessa caminhada, ele não está em alguns buracos, né? Eu posso dizer assim. E o que a gente está falando aqui, da experiência de cada um, que consegue trazer isso e unificar isso para entregar e trazer para esse profissional para evitar, encurtar esse percurso, porque essa experiência, essa mesmo que você está falando, é o que você viveu, o que eu contei aqui, eu contei de consultório, cara, é uma realidade do que eu vi, e você passa também no teu consultório, o teu paciente. Então eu acho que tem muita coisa, a gente entrou aqui no final aqui, eu acho que é um assunto importante para trazer, porque assim, não é só um estudo, né, uma IA que fez ou montou, não, cara. O que a gente contou aqui é o que a gente viveu o dia a dia, do que a gente transformou no dia a dia, né? E acho que isso tem um tem um valor absurdo hoje. que não é palpável, né? Não é alcançável no sentido de métricas, né, frias. Sim, sim. Então, são valores que têm uma profundidade que nós deveríamos valorizar como sociedade. E queria agradecer, Dr. Vinícius, Magno, Rodrigo, pela oportunidade de aprender com vocês aqui. Uma coisa que eu não sabia na área de saúde. Uma alegria que eu sei que... Mas é uma troca muito bacana e importante. Com certeza. Quer deixar algum recado aí, pessoal? O único recado é que... Na câmera 2 aqui, ó.
Câmera 2, que a gente possa aproveitar momentos, usar o que nós temos que usar com relação a recursos tecnológicos, mas cada vez que quanto mais recursos tecnológicos nós tivermos, mais o valor humano vai ser mais bem visto quando a gente souber desenvolver, que a gente seja humano, cada vez mais humano. Quanto mais máquinas que são importantes, mais a questão humana vai ter o seu diferencial, que a gente aprenda a viver bem plenamente, como a gente gostaria de viver, que a nossa vida tenha um sentido, para a gente poder não só ganhar dinheiro, não só existir, mas realmente coexistir de maneira plena. Isso talvez faça uma sociedade melhor. Esse é só um recado aí. Que a gente possa almejar um dia isso. Viver uma Já sociedade melhor. anotei aqui. Ferrado, sua casa, né? Eu queria agradecer mais uma vez. Tomei vários cafés aqui, água, comi a bala do Rodrigo. Obrigado aqui pela oportunidade de bater esse papo com o Juliano, né? O Rodrigo, a gente está sempre batendo papo, então o Juliano acho que foi providencial, né, Rodrigo, nessa atual realidade que a gente está vivendo. E dentro, a contribuição que ele trouxe para minha área específica, falando da parte técnica, né, que é a dor crônica, o paciente que tem deformidade, né, a necessidade da família estar próxima, estar participando, eu acho que foi uma discussão muito rica. E eu vou fechar ainda nesse tema que a gente agora abordou no último bloco, né? Eu realmente acredito que a medicina do futuro vai passar por médicos ensinando médicos, por profissionais de áreas satéricas atuando, né, em conjunto com os profissionais que atuam na prática efetivamente, ali com responsabilidade, com vivência, com verdade, tá? Porque quem não vive esse processo, quem não entende o processo, não sente o peso, não sente a responsabilidade de conduzir uma equipe para alçar resultados de alta performance. Então, realmente, não entendo a medicina do futuro de forma separada. O médico, como ele era até o final do século passado, com esse advento das inteligências artificiais, né, das mídias sociais, se ele não se vincular ali a uma equipe multidisciplinar que entenda e participe do processo com a mesma cultura, com o mesmo DNA. Bacana. Então, deixo aqui o meu agradecimento a vocês aí pela presença, pelo bate-papo, foi importante. E espero a gente ter outra oportunidade para a gente trocar aí. Tem Não, com muita certeza. coisa Isso é uma para alegria. falar e bater o papo. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Pode Doutor e hoje foi um papo muito bacana. Tenho certeza que você curtiu a ortopedia com a psicologia, né? Então, se você gostou desse episódio, compartilhe, passa para o seu amigo, passa para um vizinho, passa para um parente, que eu acho que é importante. A gente, tudo que foi falado aqui, eu tenho certeza que tem algo que vai contribuir, né, para você. Então, e é isso. Pode Doutor, a ortopedia como você nunca viu ou ouviu. Forte abraço.